Salve, salve família, bem-vindos ao primeiro episódio do AlphaCast. Meu nome é Alejandro. Carlos Vitor. Ian. E hoje iremos discutir acerca do livro escolhido pela sala, primeiro ano de administração da Escola Maria Célia. E hoje temos aqui o nosso convidado especial, Moisés Rufino. Olá, boa tarde. Primeiramente é um prazer participar desse podcast. Meu nome é Moisés, sou aluno do primeiro ano de administração da Maria Célia. E aqui ao lado teremos outro convidado, João Vitor Souza. Boa tarde, meu nome é João Victor, como ele já falou, e eu também sou aluno da Maria Célia, assim como ele, e um grande fã desse livro incrível. Só me apresentar aqui, pessoal. Eu vou ter que me ausentar, porque eu vou ficar na ausência técnica ali, ajudando nas câmeras, tá bom? Já vou. Valeu. Vai lá. Bora. O que levou vocês a ler esse livro? Bom, foi uma indicação de um amigo, na verdade eu nem queria ler assim, porque eu não gosto muito de leitura, mas esse foi um dos primeiros livros em si que eu li por completo e gostei bastante. Até porque no início o livro parece até bem chatinho, de certa forma. Porém, quando vai se passando mais tempo, você vai se apegando aos personagens e gostando cada vez mais do livro. Assim, né? É um livro com uma escrita muito boa de se ler. Assim como ele também foi o primeiro livro que eu li do início até o fim. E eu gostei também bastante desse livro. E por que o nome do livro é Mentirosos? Bom, esse livro tem 4 adolescentes. João Vitor, me fale se eu estiver errado. Johnny, Gat, Miriam e Katie. No caso, a Keira até define seus amigos de certa forma. A Mayren, ela define como açúcar, por ser uma garota mais, como é que se diz? Mais doce, né? Mais doce, Meiga, meiga. cativante. O Getty já ela define como café forte, por ser alguém muito ambicioso, que sempre vai atrás dos seus objetivos. Nunca perde a coragem de fazer alguma coisa. E o Johnny já ela define como sarcasmo, até porque ele é aquele amigo que sempre faz piada com tudo e deixa o clima mais descontraído. É o cara das iniciativas. É o meu preferido, no caso. Bom, assim, falando um pouco sobre a minha opinião sobre o livro, assim, eu não sou um cara que só gosta muito de leitura, por isso não busco muito livros desse estilo, essa parte. Assim, gosto de livros da parte de terror e nessa área. Pronto, o livro, quando eu comecei a ler, assim, não gostei muito, por ser algo, sei lá, não achei muito cativante de ler. Mas com o passar da história, acho que acabei gostando um pouco, assim, sobre tudo que acontece, os casos. Quando se fala da família, que é uma família que eles se acham super poderosos, mas na verdade, por dentro, o que acontece por dentro é uma grande farsa, uma grande mentira. Porque a família é em ruínas. Está tudo dando problema na família. Bom, assim, o livro, eu daria a nota 7, 7,5. 7 de 10? Sim, 7 de 10. Porque, não sei, não foi um livro assim que eu gostei muito de ler. Não e gostou. tal. Por que porque não é o gostou? seu forte o livro. Assim, cara, eu acho que eu não me senti conectado com os personagens da história. Uhum. Eu não. Acho que não bateu. Não sei. Acho que por eu não gostar muito de leitura e tal, não bateu, mas eu acho que o livro, assim, é bem da hora. Pra quem gosta de leitura, eu acho que vai se sentir muito bem ao ler esse livro. Emocionado. Acolhido, Porque, né? Muito bem sim, acolhido. o livro é muito da hora, mas pra quem. Eu mesmo não senti uma conexão com o livro. Sim. Porque, como eu citei antes, eu gosto muito de livros de terror, essa parte. Então, o mas- seu gênero preferido, né? Por ser o meu gênero preferido, eu acho que é o que bate comigo, com o que eu mais gosto. Mas em questão de livros assim, eu não curto muito. Cara, eu gostei do livro. Assim, retomando a pergunta que o Alejandro me fez, por que eles se chamam mentirosos? O mentirosos é porque, tipo, eles passam o verão, todo verão numa ilha, e eles sempre arrumam uma confusão, de uma certa forma. Então a família acabou taxando eles como mentirosos. E como assim, Verão?
Cara, verão, a história se passa em 4 verões, que são os aniversários da Katie, que é o verão dos 14, o verão dos 15, o verão 16 e 17. E na história acontece algo nesse verão dos 15 que a gente vai falar, Sei, entende? tô entendendo. Mas nessa história toda aí, quem são os mentirosos? Que são os mentirosos. Bom, retomando, é a Miriam, a Katie, Get e Johnny. E algo bom pra ressaltar é porque Get é tipo, os outros 3 são primos e Get, ele tem origem indiana. Ele não faz parte da família, traduzindo, ele é negro, tal, né? O livro deixa isso bem claro. Ele é negro, entende? Sei. Não faz parte da família. Isso é bem importante ressaltar porque vai ser um dos casos que vai ter atrito na família. É a questão do preconceito, né, que existe entre eles. Por ser uma família rica, eles não querem que envolva pessoas de outras raças, de outros países, essas Isso. coisas. E esse Get, ele é sobrinho do Ed. O Ed, ele é casado. Olha, veja se entende. Ele é casado com a mulher, Com a mãe do Johnny. com a A mãe, mãe do do Johnny. Johnny. A mãe do Johnny. E a mãe do Johnny, ela é o quê? Ela é filha. É a filha do avô lá, que é o Terrence, eu acho. Não, Harris, quer dizer. Harris. É. Harris. Que Harris e a ele é Pete. basicamente A quem tem todo o Pete. dinheiro da família. Ele é o ricaço lá, e o dono lá da ilha. E basicamente as filhas ficam o tempo todo querendo convencer ele de dar uma parte daquela terra pra ele. Então é por E- isso que, como o Carlos já disse, essa família ela é cheia de conflitos, né? Uhum. Externamente parece uma família perfeita, cheia de mistérios. Porém, quando você vai ver internamente, tem vários conflitos, principalmente por conta do dinheiro. É, e assim, esse velhinho, esse senhor, ele tem 3 filhas. 3 filhas. Ele construiu nessa ilha, e tem essa ilha. Eu vou até olhar aqui o nome, pra não errar. Qual é o nome desse senhor? Harris. Harris? Harris. Vou até olhar aqui o nome. Acho que assim, grande parte do preconceito que sai muito dele, porque ele é o cara da família, ele tem é mais poder. o velhão lá, é o chefão. É. Então, E assim, ele, continue. quando se fala do Get, por ser negro, indiano, essas coisas, essas Isso. partes, quando se fala do Descendência preconceito, indiana. da descendência indiana, quando se fala do preconceito, grande parte muito da parte dele. É, Uhum. até Por não porque gostar, Até porque ele é velho, ele é um idoso já, então na cultura dele seria meio que errado ser negro. É até mostrado no livro a forma dele pensar. Ele tem várias frases dele, por exemplo, nunca sente no fundo da sala, nunca aceita o não como respostas. Várias frases assim que é pra ele mostrar o quanto ele é o imperial dali, quanto ele é o dono. Inclusive, ele mesmo diz, usa isso meio como se fosse uma conquista dele, que a mulher dele ele só conquistou por cansaço, que ele pediu tanto pra se casar com ela, tanto, e ela sempre dizendo não, que até ela aceitou só por cansaço pra ele parar de encher o saco. E ele Então, se acha até Essa é uma das orgulhoso por conta disso. características dele. então ele é um cara muito determinado, né? Ele não desiste fácil. Ele é um cara bem sistemático sobre isso. Então, voltando sobre a ilha, é uma ilha chamada Backwood Island, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele tem 3 filhas, né? Construiu 3 casas. Ele construiu 3 casas para cada uma delas. A casa Claremont, Redgate e Cuddledon. E cada uma das filhas teve um filho. Cada uma das 3 filhas teve um filho, que são chamados mentirosos. Mentiroso é os filhos da filha do velho? Isso. Ah, Esse senhor teve 3 filhas, e essas 3 filhas teve 3 filhas. sei, Uma filha, entende? 3 filhos. Então esses 3 filhos são os mentirosos da história. Isso. Juntamente com o Getty, né? Com Get, mas que não faz parte da família. Mas Ele- quem é ele Getty nessa história toda? Get é um menino, ele é sobrinho. Ele é sobrinho do Ed, que faz parte da família, ele é casado com a mulher do. É casado com a mulher. Mas essa mulher faz parte da família, não? Faz. Faz. Ela é filha do Ela é velho. filha. Ah, Ela tô é filha do entendendo, tô Harry, entendendo. Ela é entende? mãe do Johnny, que é um dos mentirosos. Sei. Aí ela é casada com o cara, o Ed, que é um indiano negro. E o sobrinho dele é o Getty. Daí lá no verão dos 8 anos é que o Ed leva esse menino pra lá e ele se conhece junto com os outros mentirosos lá. Sei. E Eu, começam a ser grandes amigos. Até o evento que causa todo o problema da história, né? É Sei. isso. Esses são os 4 mentirosos da história. Voltando, a história ela é contada por Katie,
É contada na maior parte por ela. Bom, acho que falando sobre a Katie, assim, a protagonista representa seus sentimentos, né? Por ela ter sofrido o acidente lá que aconteceu com ela e tudo, ter perdido a memória, passou o tempo e teve que tentar lembrar no verão dos 15, não foi? É, Verão dos 15. no verão dos 15 que aconteceu todo o Isso. evento. E no dos 17 ela Isso. volta lá pra tentar recuperar a Assim, memória. até o verão dos 14 era tudo bem, era uma família perfeita. E tinha a avó, tinha o Harris e a Pete, a avó. Era tudo bem, era uma família perfeita. Mas quando chega no verão dos 15, é onde começa. Morre a avó. A avó morre. Daí o que acontece? As filhas dele imaginam assim: opa, a mãe morreu, ficou o pai. Então quer dizer, temos que garantir nossa herança. Sei. Daí é onde começa toda a desavença da família. No verão dos 15 anos, dessa menina da Katie, onde ela vai para a ilha. Então quer dizer, começa a gerar muita briga entre a família sobre essa herança. É onde Sei. começa todo o atrito. Então, a gente falou sobre o Get, que tem origem indiana. Esse Harris, ele é muito racista. E já gera muito sobre isso também, acontece muito. Assim, eu acho que esse livro, velho, dá pra buscar muitas teorias sobre ele. Porque é uma história, assim, bem. Como é que eu posso dizer? Bem Bem misterioso. misteriosa. Você cria Uhum. várias teorias sobre o que acontece com a Carrie, com o relacionamento que ela tem com o Get, né? Que não é muito bem. Como é que eu posso dizer? Muito bem aceito pelo avô. Aceito pelo Uhum. avô e até na família no geral. Isso acontece quando a protagonista da história, a Cade, ela começa a se interessar pelo Get. Aí o que acontece? Eles começam a pensar, opa, não pode isso. Aí é onde começa todo o preconceito em cima dela, entende? A família começa realmente a brigar. Começa a ter essas brigas internas. Mas tudo por causa da herança. Cara, a herança. Eles querem garantir a herança. Então, era interessante você parar pra pensar, porque todos que são membros da família em si, na maioria das vezes, quando eles vão pra esse verão, eles não conseguem ver nenhum problema. Ali, pra eles, parece um paraíso, não tem nada de errado. É. Até o dos 14. Porém, pra Uhum. quem é fora da família, por exemplo, o esposo da Penny, que é a mãe da Carrie, a protagonista, ele, em todos os verões ele ia, porém, ele não gostava de ir pra lá, ele não se sentia bem. Até quando vai acontecer o verão dos 15, ele se separa da mãe, porque ele tava cansado de fingir ser um Sinclair, como ele disse. Então ele não gostava. A gente tinha o Ed também, que apesar de namorar lá com a mãe do Johnny, não gostava também de ir, ele quase não ia. E o Get também, ele ia, porém, ele também via esses problemas. E isso é interessante de você ver, porque a partir do verão dos 15 anos, que é quando acontece esse romance entre o Get e a Carrie, eles param então, eles começam a ver esses problemas que tem dentro da família, e é isso que causa o grande problema da história. É isso mesmo. É. Eu vi algumas partes na internet. Eu vi que aconteceu alguma coisa com a Kaden. Exatamente. Assim, esses quatro mentirosos, eles são adolescentes, né? Eles vêem sua família, assim, uma briga muito grande. Daí não pensa direito, né? O que eles pensaram. Cara, a nossa família tá brigando, precisamos fazer alguma coisa pra acabar com isso. Vamos acabar com a herança. É a melhor forma, vamos acabar com a herança. Então eles queriam dar um fim naquelas brigas todas, acabando com a herança. Isso. Eles queriam juntar a família. A família tava separada, cara. A família tava muita desavença, entende? Principalmente por conta da casa principal lá, que era a Claymont, eu A acho, Claymont. que era do avô, então elas sempre brigavam pra ter aquela casa. E daí então a solução que os mentirosos acharam foi queimar a casa pra Uhum. eles pararem de brigar. E vale ressaltar que era uma casa milionária, né? É uma ilha milionária. A mansão. É mansão, eles são milionários. Quer dizer, começou as brigas pra, tipo, as crianças, as mães, né? As filhas desse Harris, falavam assim pras crianças: ei, vá lá pra perto do seu avô e diga assim: ei, eu gosto muito dessa casa, viu, avô? Eu quero ela. Caralho. Então eles queriam comprar o avô. Comprar o avô. No caso, eles queriam tentar colocar um contra o outro pra fazer com que tornassem ele como favorito do avô. Aquele que o avô daria a herança, daria a ele a herança, mas eles passam a ver que a família está corrompida, caindo aos pedaços.
Ou seja, precisa de uma salvação, no caso. Então, eles são milionários só em questão de dinheiro, mas em relacionamento eles são péssimos, né? É, Isso. terrível. E uma questão que vale ressaltar é porque o que acontece? Essas brigas por herança não é por acaso. Esse Harris, ele é milionário. Mas as Entendeu? filhas dele, o que acontece? Elas tiveram direito a uma educação de qualidade, elas tiveram as melhores oportunidades na vida por ser filha de... É verdade. Mas o que acontece? Elas não aproveitaram, cara. Só queria o dinheiro. É, cara, elas só usavam o dinheiro da conta. Não tem uma vida estabilizada. Daí o que acontece? Elas não têm nada, aí fica lá, em cima do avô, em Mas- cima do pai. Mas esse É avô, ele dinheiro. tinha algum neto preferido ou tinha raiva de tudo? Ah, ele tinha sim a protagonista, é claro, e também tinha o segundo favorito, que ele diria, seria o Johnny. Porque eles são os mais velhos. E os que têm melhores netos mais notas na velhos. escola. É, Os quer menores? dizer, oi? A menor nota ou maior? As melhores notas, Sim, as entende? melhores Ele notas. avalia as crianças por essa parte aí. Sei. mas na história em si, os três no três dos mentirosos ficam sempre tentando mostrar ao avô que eles são os melhores, tentando se tornar o preferido dele. Mas por causa da mãe. A mãe que pede tudo isso. A mãe. A Ah, então mãe. quem E queria a era fortuna, muita pressão fortuna em mesmo é a cima mãe. dela. Oi? Quem queria a fortuna mesmo é a mãe. Aí ela É. usa os netos como As três uma mães. cobaia. As três mães colocando os filhos pra pedir dinheiro para o avô, entende? Tô entendendo. E com isso aí as crianças não, né? Os adolescentes. Querendo a mãe pedindo pra eles pedir dinheiro, eles não queriam isso, né? Eles queriam acabar com isso. Pra eles não importava muito essa parte material, do dinheiro. Eles só se importavam em viver mesmo, assim como a maioria dos adolescentes pensam, né? Enquanto os pais Isso. deles só queriam dinheiro e tudo mais. Então pra eles não fazia diferença aquele dinheiro. Então podia acabar pra eles. Acredito até que com o passar do tempo, quando eles foram crescendo, eles foram vendo o que acontecia na família, né? Porque, tipo, quando você é criança, você não vê muito essa parte, a parte ruim que tem com a nossa família. É com o passar do tempo que Isso. você acaba Você vai- vendo é. Mas que às então, vezes algo não tá funcionando legal, que existem brigas entre os familiares e tudo. isso. Mas então, antes disso, aí eles tiveram o quê? Uma brilhante ideia. Vamos tacar fogo na casa. É. Acabar com tudo. Se não Claro que ficar, não não deu certo. ficar. Vamos acabar. O problema não é a herança, vamos acabar com a herança, Mas cara. a intenção de colocar fogo na casa só pra acabar com a herança. Com acabar Isso. com a herança. Era E questão de tipo, eu qual acho que foi- assim, quando se fala, se eu não posso ficar, Ninguém o fica. outro também não pode ficar com a Eles herança. eles não Eles conseguiam fizeram isso entrar com a no tentativa de aproximar a família de volta. consenso. Sei. E de quem foi a iniciativa de botar fogo? Da Katie e do Get. Colocando assim, cara, vamos acabar com isso, vamos botar fogo na casa, entende? Mas com esse incêndio vai melhorar alguma coisa? Vai Cara, muito. No verão dos 15, assim, a história não fala o que aconteceu nisso aí. Corta, chega no verão 16. Chega no verão 16, ela tá muito confusa, ela bate a cabeça, ela vai nadar depois do acontecimento. Acontece todo o acidente, aí quando ela se acorda, ela tá no hospital, e daí os médicos dizem que ela se lembra só do acidente como se ela tivesse ido nadar e batido a cabeça. Só que não foi exatamente isso que Ela aconteceu, teve quase né? um traumatismo, cara. Ela tem de certa forma um tipo de Alzheimer, aí então Acaba que ela até tem depressão, contando a É. história e tudo, várias ela pinta o problemas. cabelo dela, que antes era loiro. O avô dela sempre se orgulhava dela ter o cabelo loiro, de ser a mais velha. Ela muda esse cabelo, muda o estilo dela. Ela muda tudo nela. Então, Até quer dizer- as amizades que ela tinha antes na escola, ela é meio que. Isso Estão no verão dos cada vez 16, entende? No verão 16 isso se passa. Depois que acontece isso, claro, ela esquece de tudo, ela bate a cabeça, ela esquece de toda... É o que Ela esquece de toda a tragédia. E o pai dela leva ela pra viajar o mundo. Verão 16, ela não vai pra ilha. Ela vai viajar o mundo com o pai dela. Mas ela sabe que aconteceu alguma coisa. Tipo, ela manda mensagem para os três, né? Os três amigos da ilha. O Miriam, o Get e o Johnny. Eles não respondem as mensagens. Mas ela não sabe de nada que aconteceu. Mas a mãe dela e o pai sabem. Tentam contar a ela, mas ela esquece de tudo. Ela tem Alzheimer, né? Realmente, depois que ela bate a cabeça, ela esquece. Daí o que os médicos aconselharam? Deixa ela se lembrar sozinha. Ela vai se lembrar sozinha Até um porque momento. sempre que a mãe tentava lembrar ela, no outro dia já se esquecia. Isso, E daí ficar todo perguntava. dia contando esse acontecimento que meio que
mudou muito na vida dela, Não é era legal. muito ruim, né? Todo É dia era uma verdade. notícia ruim. Era muito Não é legal. Sim, no tem caso que virava, hoje, né, virava saber algo lidar. repetitivo, né? E era até ruim pra mãe todo dia ter que dar aquela mesma notícia ruim pra filha e ela no outro dia se esquecer, né? Todo dia falando sobre esse evento que foi um evento muito catastrófico pra vida Realmente, uma dela tragédia. e ela se esquecer no outro dia. Sim, falando sobre essa parte do livro, eu até me lembrei do filme do Adam Sandler, né? Como se fosse a primeira vez que conta exatamente Muito essa bom, história de muito uma, bom esse filme. da mulher que acaba tendo um acidente junto com o pai. Na verdade, ele conhece ela Eu vi e esse ela filme. todo dia esquece o dia anterior, entende? Sim, aí Ela- eles todo dia têm que fazer a mesma coisa que aconteceu no dia do No dia acidente. passado. Isso, E todo ela faz uma coisa repetidamente, todo dia. Todo dia ela vai Isso. lanchar numa padaria. E ela arruma um namorado. E num dia ela do namorado, aí no outro dia ela nem conhece. E aí gera uma confusão lá com Isso ela. aconteceu exatamente com a Cade. Então, quer dizer, ela esquece sempre o acontecimento anterior da Sim. tragédia da vida dela. Entende? É como se a memória dela fosse só 24 horas. No outro dia resetasse. E só que isso depois do acidente. Entende? E depois Sei. do acidente, ela foi nadar, bateu a cabeça e esqueceu de tudo. Essa é a única lembrança que ela tem sobre o acidente. Isso. Ela e os mentirosos em si, todos os eventos anteriores que ela sofreu. Né? Mas ela consegue voltar à memória normal? Consegue. Cara, ela consegue, mas assim, é bem aos poucos. Bem aos poucos. Sei. E isso muito difícil. acontece bem no finalzinho do verão 16. Ela quer muito se lembrar do que aconteceu. Chega o verão dos 17. Aí ela quer passar na ilha, ela quer passar esse Inclusive, verão o pai na ilha. dela queria levar ela de novo pra ir, eu acho que pra Itália, conhecer o país Cara, lá. ela- E ela não queria ir. Por todo jeito, ela não queria ir. Só, até a mãe dela tava querendo convencer ela à força aí. Só que daí o avô dela, que quase nunca que saía da ilha, foi até a casa dela pra visitar ela. Aí eu acho que conversou com a mãe dela e convenceu ela a fazer a menina voltar pra ilha. Principalmente pra ela conseguir se lembrar, né? Indo pra ilha, ela ia Isso. se lembrar lá. Ver se- Os Sim, amigos dela acredito. e E lembrar. a família. Acredito que. Pode falar. A família queria realmente que isso talvez seria bom pra ela. Ela retornar pra ilha. Mas, tipo, ela não sabia de nada. Ela E chegou lá no normal. verão 16, enquanto tava ocorrendo o verão 16, toda a ilha tava sendo reformada. A casa, aqui pegou fogo, a gente já falou, a casa realmente pegou fogo. Ela tava sendo reformada. Não é isso? Na verdade, a casa foi destruída, né? E daí o avô reformou a casa pra poder ter de Isso, ele novo. reconstruiu a casa, só corrigindo aqui, ele reconstruiu toda a casa. Acredito até que essa Continue. influência dela ter voltado pra ilha foi uma grande ajuda pra ela voltar à memória, Relembrar. né? E relembrar lembranças que ela do que ela viveu antes, no Isso. verão dos 15. E ela retornou bem aos poucos, tipo, precisava alguém falar algo pra ela. De vez em quando ela, tipo, tinha uma lembrança bem vaga do que aconteceu. Ia voltando aos poucos, mas não completamente, entende? Sim. Mas quando alguém falava pra ela associava alguma coisa assim? Associava porque ela tava querendo constantemente se lembrar. Sei. Então ela sempre quis buscar se lembrar. Respostas para o que aconteceu, porque após ter acontecido o acidente, ela só se lembra de ter batido a cabeça e o anterior ela não lembra. Bom, e agora, dando uma paradinha aqui no nosso podcast para a entrada de um convidado ilustre da turma do primeiro ano de agronegócio, Chega aí, Davi. Davi. Fala aí, galera, meu vídeo, obrigado pelo convite. Né? Nada. Senta aí, papai. Deixa eu sentar aqui. Chega aí, se acomode, você Obrigado tá em pelo casa. convite aqui. AlphaCast. Isso. Valeu aí. Davi, você leu esse livro por completo? Cara, eu dei uma olhada, tá ligado? Eu achei bem interessante a questão da reviravolta do questão Hum, e da história que a menina tem pra poder recuperar as memórias. isso, memória. bem nessa parte aí que a gente tá falando. Mas pra você, esse livro traz alguma reflexão? Cara, eu acho que parando Todas pra as questões sociais, Exatamente. preconceito. Eu tava pensando, eu acho que representa bastante a questão de ir atrás dos seus objetivos, porque a menina realmente vai atrás pra Uhum. conseguir recuperar a Sim. memória e tal. Aí, continuando, a menina, ela foi atrás dos objetivos, apesar de tudo que tinha, tá ligado? Porque a família dela é uma família grande, poderosa pra um caramba, rica. Realmente, Não pode milionária. parar. E, tipo assim, ela é uma família rica e tal. Mas Temos aqui
A questão dessa. Oi? Pode continuar. Assim, a questão é que, apesar de tudo, tipo, ela ia atrás da memória. E uma coisa diferente de vários livros que tinha era que esse livro, diferente de alguns que se passam em dias ou apenas uma semana, esse livro se passa em 4 anos. 4 verões, cara. 4 verões, anos. 4 anos. E é um tempo pra Uma história caramba. bem longa, né? Nossa, É um cara. trajeto bem longo. Verdade. E por incrível que pareça, Verdade. inclusive ensina que nem sempre o que a gente vê com os nossos olhos é o que a gente é a verdade É verdadeira. tipo uma lição de moral, né? É Tipo, uma família perfeita, de cara, uma família perfeita, milionária, pode ter tudo que quiser, mas não é uma família feliz, cara. Uma família que briga, não tem uma boa estabilidade O familiar. famoso Big Brother Brasil, porque apesar de tudo que tinha, podia parecer a família mais Perfeita. bela e perfeita possível. Mas quando a Você pessoa tava morreu, o povo Ah, não, mas era a como avó? se todo mundo tivesse fazendo papel ali de figurante, personagem de filme e tal. Porque apesar de tudo que eles tinham e tal, eles iam atrás, eles não focavam, tipo, era como se tudo fosse de fachada, não tinha questão de. Sim, Verdade, verdade. Depois que o menino morreu, tipo, a pessoa lá A- morreu. A avó, né? avó A morreu. avó que morreu, entende? Ele. Todo mundo queria a herança, era como se tivesse escondendo, só esperando a hora do cara morrer. Muito gananciosa, né? Gananciosa, A família caramba, quatro. Isso aí, muito bem, Davi. Exatamente. Isso aí. Então, ela vem falar para nunca desistir de sua vida, né? E nunca pensar sobre. Nunca ter uma ganância, né? Sobre Isso. algo. E, inclusive, ela ensina que. Deixa eu lembrar aqui. É que Traz uma boa lição, né? De traz uma vida. lição. Traz uma boa E lição. a opinião de vocês. Temos aqui a né? opinião Fazendo do uma Davi pergunta aqui. aqui pra, Davi aqui falando o que ele achou do livro, pra mas... vocês aqui, vocês apresentadores aqui. Eu queria saber o que vocês acharam do livro. Mas eu não cheguei a ler o livro todo, Qual mas crítica? com a resposta de vocês aí eu associei bem. Uhum. É um livro bem que retrata a realidade de hoje em dia. Muitas pessoas só se fingem gostar de alguém por causa de dinheiro, né? Poder, essas coisas. Totalmente. Nem tudo que a gente vê pode ser verdade. É verdade. Tendo um relacionamento de fachada, né? Como se Isso. diz. Mas, tipo, retornando ao nosso assunto do verão de 16 anos, sobre o que aconteceu, ela tentando retornar a memória. Aí chega o verão de 17, ela quer voltar pra ilha. Daí ela volta pra ilha, a ilha tá toda repaginada, pelo menos na casa principal. Claymore. É isso aí, a casa principal. Ela tava toda. Ela foi reconstruída, construída uma nova, toda de vidro, completamente diferente. Daí ela já acha estranho isso, tipo, a casa tá estranha, tá tudo estranho. Daí ela tenta se lembrar, ela tenta perguntar. Assim, entrando um pouco sobre o que vocês acharam sobre o final do livro, porque o tempo já tá se esgotando, né? O tempo que é do Não, nosso cara. podcast gravado. Não, Vamos entrar cara. um pouco agora Mas- na parte final, o clímax da história. Por Falando ser sobre o incêndio em si, o que causou Sim. isso. Pra mim foi a melhor e ao mesmo tempo a pior coisa do livro, né? A melhor porque todo aquele retrato sobre o acontecimento, mostrando o grande impacto que ele teve na vida dela, né? Que eu posso dar spoiler aqui? Posso João dar Vitor, Ah, fica à claro, sim, vontade, João Vitor. Fica à vontade. basicamente, no acidente, a Carrie, ela acabou tomando vinho antes de ir Todos botar mexem. incêndio. Aí ela bêbada acabou fazendo alguns erros lá no plano que ela tinha armado junto com os outros mentirosos. E daí deu errado e só ela conseguiu sair da casa. E todos os outros morreram queimados lá. É isso. Ô, João Vitor. Ô, João Vitor. Maria. Ô, João Vitor, mas eu gostei de uma coisa que você falou. Antes deles tacar fogo na casa, eles se bebedaram de vinho, cara. Daí, tipo, eles fizeram um plano pra atear fogo nessa casa, mas o plano era muito ruim. Primeiro, eles pegaram galões de gasolina, os galões que eram usados nos barcos, que lá era uma ilha, né? Pra eles poderem sair da ilha, eles precisavam do quê? De barco. Daí eles pegaram esses galões de gasolina, entraram na casa, se não me engano, a Katie, ela ficou no térreo, a parte de baixo. O Get, ele foi pro fundo da casa, pro porão. E Johnny e Miriam ficou na parte de cima. Daí, do que acontece? Pra eles tacar fogo nessa casa, cada um foi pra um cômodo com um galão de gasolina e cada um jogou gasolina em tudo, cara.
Uma casa já velha, muito fácil de pegar fogo. Eles jogaram gasolina em tudo e tacaram fogo com eles dentro. E Cade, como ela tava no térreo, ela tava na parte melhor de sair da casa, ela tacou fogo em todas as saídas possíveis que eles poderiam sair. Traduzindo, eu não sei, foi uma ideia muito ruim, quase um assassinato, assim, de uma certa forma. Mas todos Mesmo morreram. que ela não quisesse que aquilo acontecesse, é claro, né? É, Porém, ela não foi teve uma a intenção. responsabilidade dela, né? Dela e dos mentirosos de fazer aquilo. É óbvio que não daria certo, porém, é de certa forma compreensível, porque Uhum. ela tava passando por um momento difícil da vida dela, e aí ela não sabia o que fazer e acabou cometendo esse erro, né? É, ela e os demais. E o Get teve essa ideia muito ruim de tacar fogo na casa dessa forma. Inclusive, dessa forma, né, ela acabou que os mentirosos morreram, né? Ela saiu da casa ainda com Ela- algumas queimaduras Ela até. não sabia que eles tinham morrido. Tipo, eles marcaram de se encontrar em uma casa, tipo, após atear fogo, eles queriam se encontrar em outra casa da ilha, não sei se é Red Gate ou algo assim. Eles iam pra essa casa se encontrar lá. Então, quer dizer, após ela tocar fogo em tudo, ela sai dessa casa e vai lá encontrar eles. Mas quando ela chega lá, ela encontra quem? Ninguém. Daí o que ela pensa? Nossa, eles morreram. Ela Então- volta lá então- até pra tentar salvar, mas já vê Isso. que já era Ela- tarde demais. ela O tenta único sobrevivente dessa casa, dessa família foi ela, então. a única Ela foi- sobrevivente. E é por conta disso, então, que ela acaba tendo o trauma lá dela. Ela descobre, então, que meio que por culpa dela, os mentirosos morreram, e daí ela acaba tendo um trauma na cabeça dela, que Tipo, faz com que ela esqueça das coisas Tipo- e cria uma lembrança meio que falsa de que ela isso. bate lá. Após ela saber que os mentirosos não conseguiram sair, ela foge pra água. Ela vai nadar à noite. Daí é o que acontece, ela bate a cabeça e no dia seguinte ela é encontrada na praia pela família dela, foi levada pro hospital, mas ela esqueceu tudo que aconteceu, ela não sabia que eles tinham morrido, não sabia de nada. Falando sobre isso, até se encaixa em uma parte que eu citei antes, de criar várias teorias sobre o livro. É aí onde se tipo- encaixa, porque você não tem a certeza se ela realmente bateu a cabeça ou se tudo aquilo foi criado na imaginação dela. Eu acho que entra nisso. Mas- Interessante essa questão que o livro pode entregar ao o leitor é que cada um tem a sua própria interpretação do que há a ver com o livro. Agora, Então, tem uma parte realmente de interpretação muito importante aqui de citar, porque tipo, ela volta pra ilha, ela encontra os mentirosos. No verão 17, após ter acontecido o acidente, ela encontra os mentirosos. Daí só encontra eles na ilha. Então, quer dizer, o livro deixa aberto. Ou eles estavam lá em forma de fantasmas, ou realmente eram fantasmas, ou era coisa da cabeça dela. Porque, tipo, ela via eles na ilha após o acidente. Então, quer dizer, poderia ser fantasma. Acho que Ou seria poderia ser fantasma. coisa da cabeça dela. Mas eu gosto de acreditar, na minha opinião, gosto de acreditar que era fantasma. Faz mais sentido. É, eu Porque, também tipo, ela concordo. tava, né? É Concordo. porque eu acho que ela ficou com algum receio na cabeça de ter feito aquilo e se sentiu meio que culpada e se lembrava muito deles. é Isso. bem interessante também. Tem duas partes que a gente pode acreditar. Ou era fantasma, ou era coisa da cabeça dela. Falando mais de maneira de medicina e tal, cientificamente, talvez tenha uma chance de ter sido coisa da cabeça dela, porque ela não criou a questão do mecanismo meio que defesa dela de que ela bateu a cabeça e o caramba, quase. Sim. Isso. Eu acho que pode haver a teoria que pode ser coisa da cabeça É, pode ser dela também pra coisa da cabeça proteção dela. mesmo. Pode É, ser, mas tal. tipo, o livro deixa bem aberto isso. O livro não fala disso. Bem É, interessante, vai mas depender ela- da interpretação. Isso. Ela tá assim, do nada surge um personagem. Acho E, que tipo, é coisa da cabeça dela. Continuando, Dessa- né? Eu tinha dito que eu gostei dessa cena e também odiei ela. É mais pela forma como ela é contada, né? No livro ela conta nesses acontecimentos como lembrança dela, né? Ela vai se lembrando disso. Isso. Eu tipo, acho isso meio ruim porque tira o impacto do acontecimento em si. A gente meio que tá vendo o incêndio depois de isso. acontecer. Eu Depois acho que a gente, dep- depois que a gente sabe esse final desse livro, a gente pega várias referências no decorrer do livro. Várias referências que o livro dava. Tipo, sobre a morte deles. Tem uma cena que o avô dela, pega 3 flores e entrega pra ela. Meio que pra acalmar ela. Depois de você saber do final, você entende por que essas 3 flores. Porque realmente as 3 crianças morreram no incêndio. Entende? Você entende por que que eles não responderam os e-mails também? Isso, você passa a entender. Ela fazia doações, ela fez várias doações também. Tornou um Entregava. vício pra ela essas doações, né? Isso. Todo mundo acabou sendo afetado, né? A mãe ficou viciada em comprar, por exemplo, a mãe dela. As outras mães ficaram viciadas. Por exemplo, acho que é a Carrie, a mãe da Miriam. Isso. Que
Daí, como eu tava dizendo, eu acho essa parte ruim que é dele contar o acontecimento depois, né? Eu acho que poderia ter mais impacto o acidente se a gente tivesse vivendo ele ao vivo, né? Ele tivesse acontecendo ali. E não a gente Isso. ver como algo que já aconteceu. A lembrança Mas no daquela geral, cena. eu acho que o livro é incrível, né? Sei. E pra encerrar aqui já o nosso podcast, ficou algum herdeiro dessa família? Cara, ficou a Cady, essa sobrevivente do acidente, Sei. e mais 3, que é chamados Pequenos. Foi os últimos. No geral, assim, falando, eu gostei do livro, gostei da história, gostei de desenrolar, uma leitura muito boa. Apesar de ter esse final um pouco trágico, meio triste, mas assim, no desenrolar, no todo, eu gostei de como a história foi construída. Pois é, rapaziada, o nosso podcast fica por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu. Valeu, galerinha.